Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Oremos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos em Tua presença, te damos graças pela vida, pelos cuidados, te damos graças por este dia, por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco e que possamos entender o que nós estudamos e também que coloquemos em prática o que nós estamos aprendendo. Ó Pai, abençoa todos os que estudam conosco. Muitos escrevem pedindo orações, contando os seus problemas, suas necessidades. Tu conheces cada um, conceda as bênçãos, Pai. Acima de tudo, que não desanimem, que perseverem na fé e que possam ter a certeza de que muito em breve estaremos contigo num lugar onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem problemas que nós enfrentamos aqui neste mundo. Em especial, pedimos que abençoes Leia Filgueiras Oliveira, os filhos, os netos. Também queres abençoar a Dom Cláudio, Zani, Nancy Mota e a sua sobrinha que está em tratamento. Abençoes Elma Fontinelli, Neuza, Neide, Gerson Ferreira Lima, Ana Maria, Joel Westphal e todos os demais que nos escrevem. Tu conheces os problemas que cada um tem. E nós confiamos em Ti, Pai, e temos a certeza de que Tu estás trabalhando e darás a vitória em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós vamos fazer o nosso segundo estudo dessas duas cartas de Paulo aos Coríntios, primeira e segunda cartas. E conforme nós vimos na semana passada, o ministério que Paulo exerceu lá em Corinto e também as mensagens que ele estava levando ao povo de Corinto. E essa semana nós estaremos nos detendo especificamente na mensagem que Paulo estava levando aos Coríntios, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus. E para aqueles que perecem é loucura. Por quê? Porque os romanos, eles usavam a cruz como um instrumento de tortura para aqueles que não eram romanos, para os gentios, para as pessoas de outras nações e que não fossem cidadãos romanos. Eles eram crucificados quando presos e julgados e também condenados, assim como foi Jesus condenado injustamente, mas não era romano. Jesus foi crucificado. E aqueles dois ladrões também que foram crucificados ao lado de Jesus também não eram romanos. E a cruz era um instrumento de tortura muito cruel. Por quê? Porque a pessoa era pregada na cruz, alguns eram amarrados, os braços, os pés, e ali ela ficava pendurada até morrer. 2 dias, 3 dias, às vezes teve casos de até uma semana para a pessoa demorar a morrer. Era um sofrimento muito grande para a pessoa que estava ali na cruz. O fato de Jesus ter levado sobre si os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade, fez com que Jesus morresse em poucas horas de crucificado. E até isso surpreendeu aos romanos, aos soldados. E quando José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus, também Nicodemos foram pedir o corpo de Jesus para ser sepultado, eles até mandaram lá os oficiais para confirmar que Jesus realmente estava morto, porque foi muito rápida a morte de Jesus, cerca de 6 horas, mas foi... O coração de Jesus, ele se rompeu, ele dilacerou, é como um ataque cardíaco. Jesus não suportou o peso dos pecados que ele estava levando sobre si. E esses pecados, essa morte de Jesus, é a segunda morte que nós estávamos condenados, a morte eterna. E então, houve um escritor romano, esse escritor, ele se chamava Cícero, e ele disse aos romanos para que se mantivessem longe do pensamento a ideia da cruz como meio de punição. Cícero, ele morreu mais ou menos meio século antes de Jesus nascer, 50 anos antes, e essa afirmação de Cícero ilustra o desprezo com que os romanos viam a cruz. Era algo tão repugnante que não deveriam sequer pensar nela. E em contraste a Cícero, Paulo então ele escreveu: a mensagem da cruz é o poder de Deus, 1 Coríntios 1,18. Para o apóstolo Paulo, a cruz é o instrumento de reconciliação entre Deus e a humanidade. A cruz é o símbolo supremo da unidade de Jesus. Jesus
Sendo Deus, se humilhou, tomou forma de servo e morreu morte de cruz, está em Filipenses 2, verso 8. E Jesus ali, na cruz, ele tomou o nosso lugar, pagou a dívida, o que nós éramos condenados a pagar, a morte eterna. Essa morte Jesus pagou na cruz do Calvário. Então a cruz que Paulo estava pregando era a resposta de Paulo para os problemas dos coríntios. Somente Jesus, assim como nós hoje, irmãos, eu até disse na semana passada para vocês que nós temos ouvido poucas pregações a respeito da cruz, da salvação através do sacrifício de Jesus. Hoje nós ouvimos mais pregações de autoajuda, pessoas para solucionarem os seus problemas. Se fala alguns textos bíblicos, mas o poder de Deus, que é a cruz do Calvário para salvar e para nos tirar dessa condição que nós estamos vivendo, isso não tem sido pregado. E nós temos que voltar a pregar a respeito do pecado. Ele é ofensivo a Deus. E também que o único preço que pode pagar o pecado que nós cometemos é a morte de Jesus, que foi na cruz do Calvário. Então, essa semana estaremos juntos com vocês, detalhando esta mensagem de Paulo, e ele fala então que é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Inclusive, em Romanos, no capítulo 1 e no verso 16 de Romanos, Paulo escreveu: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Então, Paulo, ele não se envergonhava do evangelho, das boas novas em Cristo Jesus, porque é o poder de Deus. A morte de Jesus é o poder que nós temos para vencer o pecado. Sem a morte de Jesus, nós estaríamos condenados eternamente, separados de Deus e não teríamos mais a esperança da salvação. Mas Jesus, assim como Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, eles receberam do próprio Deus a palavra de que o filho, o descendente da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente. Isso aconteceu exatamente na cruz do Calvário, quando Jesus venceu a morte. Jesus morreu, mas ele venceu. No terceiro dia, ao domingo, primeiro dia da semana, ele ressuscitou e ele venceu a morte. Então, nós temos essa esperança, essa certeza de que se nós também passarmos pela morte e se nós aceitamos a Jesus em nossa vida, caminhamos com ele, nós desenvolvemos um relacionamento com Jesus no nosso dia a dia, nós podemos ter a certeza de que nós também ressuscitaremos ao soar da última trombeta, porque o evangelho da cruz é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, que nós estamos aqui estudando agora nesta série, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele vem falando a respeito da mensagem de salvação em Jesus e este crucificado. Vejam, aqui 1 Coríntios 1, a partir do verso 17, nós lemos: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus, como dizem as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Vejam, Paulo aqui, ele não estava usando de sua sabedoria, de seu conhecimento, de seu intelecto para levar a mensagem ao povo, mas ele estava usando exatamente o poder de Deus, a cruz de Cristo, para que a mensagem de Paulo não perdesse o seu poder e a sua eficácia. Hoje nós vemos muitas pessoas pregando a palavra de Deus, pessoas inteligentes, pessoas cultas, e elas querem mostrar que elas conhecem e falam palavras difíceis, que às vezes nós temos que ir até o dicionário para saber o que aquela pessoa está falando. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que nós deveremos pregar uma mensagem
clara, simples, palavras que todos possam entender. A cruz de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Mas a cruz de Cristo ela é também loucura para aqueles que perecem. Interessante que essa palavra loucura nós encontramos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1 que nós estamos falando agora, nós encontramos aqui várias vezes essa palavra loucura. Mas essa loucura que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é loucura por falta de intelecto ou a pessoa está fora de seu juízo, não. É porque a pessoa ouve, a pessoa lê, a pessoa vê que é através de Jesus e da cruz de Cristo que nós seremos salvos e libertos para sempre, e as pessoas rejeitam. Então isso é loucura. O Espírito Santo, ele tem uma função muito importante no plano da salvação. O Espírito Santo, aquele que Jesus deixou em seu lugar quando Jesus voltou para os céus, ele enviou o Espírito Santo e os discípulos foram batizados com este Espírito Santo 10 dias após Jesus ter voltado para os céus. E esse Espírito Santo ele está à disposição de todos. O Espírito Santo ele está presente em toda parte ao mesmo tempo e ele trabalha em cada mente, em cada coração, fazendo com que as pessoas aceitem esta mensagem de salvação. O Espírito Santo, ele trabalha fazendo com que a pessoa reconheça que é pecador, que necessita de arrependimento e que precisa de um Salvador, que é Jesus Cristo. Esta é a função do Espírito Santo. E nós precisamos, então, como eu tenho dito para vocês aqui, clamar todos os dias, orar, pedir a Deus que sejamos batizados, revestidos com o Espírito Santo, para que nós vençamos os problemas que nós temos em nossa vida. Agora, o Espírito Santo, ele não vai nos dar capacidade para nós crermos e aceitarmos e nós continuarmos vivendo na prática errada que nós vivemos às vezes e muitos ainda vivem, mesmo sendo cristãos, estão praticando coisas erradas. E o apóstolo Paulo até, ele advertiu os cristãos lá de Corinto para que os cristãos não se envolvessem com as coisas erradas que eram praticadas pelas pessoas de Corinto. E esse mesmo Espírito Santo, ele trabalha conosco hoje para que nós também tenhamos uma nova vida com Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós precisamos, irmãos, ter a consciência de que é necessário nós pedirmos o batismo diário do Espírito Santo, mas é necessário também uma mudança de vida. E essa mudança, se nós nos colocarmos nas mãos de Deus cada dia, cada manhã, cada momento, é o Espírito Santo que vai realizar em nós essa mudança. Não somos nós, porque nós somos incapazes de mudar qualquer coisa errada que nós fazemos. Agora, o apóstolo Paulo, ele fala que palavras de sabedoria humana, quer dizer, o seu próprio intelecto, está em 1 Coríntios 1,17. Paulo, ele não está desaprovando pessoas que falam bem, pessoas que têm palavras bonitas, palavras difíceis de nós entendermos. Paulo não está desaprovando essas pessoas, mas a ideia é que a sabedoria humana, ela não deve obscurecer a mensagem da cruz. Então, a mensagem da cruz é que tem que ser o centro das nossas mensagens. Nós podemos fazer bonitas pregações, usar várias ilustrações para que o sermão fique mais bonito, mas nunca perder o foco que é o centro, Jesus Cristo e a sua morte na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que crê. Nós agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, clamemos, busquemos diariamente o batismo do Espírito Santo e nos entreguemos completamente para que sejamos moldados, transformados e usados por Deus, não somente para a nossa salvação, mas para a salvação de outras pessoas. Que Deus nos abençoe.